Só Deus sabe o meu futuro. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai Cristo, com muita paz, com muita alegria. Eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Agora são 7 horas e 13 minutos, quase o final do 2025. 27 de 12 de 2025. 27 graus, hoje está quente. Primeiro dia que deu 27 graus de manhã cedo. Com muita paz, muita alegria, meus queridos e minhas queridas. O que eu tenho que falar para vocês hoje é: a maioria das pessoas se julgam que o destino deles está na mão de Deus. Deus sabe tudo que vai acontecer comigo. Deus sabe o que acontecer com ele, tirou a vida dele. Não, meus queridos, totalmente errado e totalmente diferente. Deus não sabe nossa vida aqui na terra, não. Porque na realidade, meu querido, você hoje ama Deus da igreja Joaquina. Amanhã você tem o Deus da igreja JL. Amanhã você tem o Deus da idolatria. Cada dia você tem um Deus. Cada dia você segue um pastor. Cada dia você segue uma trilha diferente da religião. Esquecendo as religiões, vamos trabalhar dentro de nós, em si, em vocês, em todos. Na realidade, todos os nossos pensamentos, eles são eficazes, mas também são prejudicáveis. Porque na realidade, quando você pensa que Deus está contigo, você está com Deus, você levanta, muda seu itinerário. Você fala, Deus está em mim, Deus se renova em mim a cada minuto. Analisa bem, meu querido. Passa a mão na cabeça. Você é tão poderoso para Deus se renovar em você, mudar os dias, mudar as horas, mudar os momentos e fazer o que você deve fazer, te orientar. Será que teria jeito de ele orientar todo mundo? Não, meu querido. Deus nos deixou na face da terra. Ou seja, Deus fez a terra, nos fez em cima da terra e deixou que nós reproduzíssemos e trabalhássemos para o nosso bem. Nós vamos viver do nosso suor. Deus não manda mais nada. Deus manda abundância de quê? Da chuva sobre a terra. Ali onde existe água e terra brota vida nova. Ali dali que você vai trabalhar para colher seus alimentos. Você vai plantar o que você colheu. Não é você colhe o que você plantou, não. Você vai plantar o que você colheu. Quando você nasceu de um nada. Seu pai veio plantando a semente na sua mente, veio plantando até você ficar adulto. Dali para frente que você vai fazer aquela semente gerar dentro de ti. Vamos esquecer das coisas aqui da terra. Vamos trabalhar agora com as coisas que vêm do infinito. Aqui na terra são os bens materiais. Você faz o que você quiser. Mas para o infinito, nós temos as coisas espirituais. Você acredita que você é o seu espírito e você vai morrer e você vai para o céu. Então vamos analisar muito bem aqui. Você fala, Deus sabe toda a minha vida, tudo que eu faço. E por que você abandona ele pela idolatria? Tem uma frase lá dentro da Bíblia que fala assim, se envergonhar do Pai, ele poderá se envergonhar de você. Quando você abandona o Pai pelas coisas aqui da terra, se você sabe que Deus está te seguindo todo dia, ele poderá te abandonar e seguir, orientar outro que segue ele. Aqui na terra, quando nós trabalhamos dentro de uma empresa, que somos bom funcionário, as outras empresas, todas querem te conquistar, oferecem um salário melhor. Então, na realidade, nós aqui na terra somos igual o céu lá em cima, é igual uma rede de pesca. A rede de pesca tira vários peixes. Aí o redeiro, aquele que está pescando, vai selecionar os peixes dele. Você conhece essa frase, você fala que o céu é uma rede de pesca. Deus chama todos, mas poucos serão escolhidos. Agora você analisa bem, você dá ordem a Deus, Deus, se renova em mim. Em vez de falar, Deus, vou me renovar em ti. Mas agora vamos pegar outra palavra que é diferente aqui agora, meu querido e minha querida. Dentro dessas possibilidades, eu falo, Deus se renova em mim.
eu posso fazer o que eu quiser aqui na terra, que ele vem com o poder dele, se renova a mim, ele me segue como eu estiver, ele é obrigado, ele me deixou o mundo, igual o filho fala com o pai, o Senhor me trouxe à terra, o Senhor é obrigado a zelar de mim. Então, na realidade, meus queridos, quando Deus vai se renovar em você, por que Deus vai se renovar em você? Você que teria que se renovar a Deus. Deus está sobre todas as coisas. E porque você abandona algumas coisas, aonde Deus está presente e busca outras coisas da idolatria. Então, meu querido, olha aqui, esse vídeo meu hoje não vai passar de 30 minutos agora, viu? Fica vigiando. Não tem jeito de você vigiar não, que as horas tá tudo aqui. Então, na realidade, todos nós sabemos, eu vou ficar sempre vigiando aqui, que tem 2 cronômetros aqui funcionando. Então, na realidade, o meu vídeo não vai passar de 30 minutos. Eu vou mostrar para vocês o quanto que são as coisas terrestres que tem a enganação aqui sobre a face da terra. No final, o vídeo já está iniciado, ele já tem lá aquela parte onde mostra que Jesus morava lá no céu. Quando foi fabricado o Satanás, vocês veem uma foto de um velho, igual eu, mas o cabelo dele é mais bonito que o meu, que ele não é careca, sentado e o Satanás andando. Ali é o Jesus, que já estava velho quando o Satanás foi criado. Agora eu procuro para vocês, vê bem aquele vídeo lá, ele tem mais de 30 minutos. Eu separei 2 minutos no finalzinho dele. Aí vocês vão ver que o homem conseguiu entrar no céu, fotografar o céu por dentro, conseguiu fotografar Jesus quando era novo, conseguiu fazer o vídeo, foto, vídeo, tudo de Jesus, já ele velho, olhando, parado assim, sentado com aquele cabelo bonito, tudo branquinho o cabelo, e o Satanás passeando em cima das brasas. Então, meu querido, todos nós acreditamos que o inferno é a chama de fogo, aonde os pecados são queimados. Para que os pecados queimados? Porque se lá dentro reina o pecado. Então estará na profundeza dos infernos. Aquele que crê e for batizado está do céu. O que não crê e não for batizado está condenado à chama de fogo do inferno. Mas lá no céu tem a chama de fogo. O cara filmou lá dentro do céu, mostrando o Satanás, que é o anjo querubim, ele tinha poder para andar por cima das brasas. Aquelas brasas incandescentes, o anjo querubim andava por cima, até que ele foi julgado pela iniquidade dele, de que ele fez. Aí eu vou mostrar para vocês, vai no finalzinho, depois dessa parte do Lucifer, vai cair aquela parte ali da Bíblia, a Bíblia primitiva. Tem umas palavrinhas que você vai achar que ela é verdadeira, essas de hoje. Mas você tem que entrar no texto, no contexto das palavras, e buscando com sabedoria para você saber interpretar aquelas palavras. Então, na realidade, ali é um filme também de uns 30 minutos, mais de 30 minutos, eu separei 2 minutos somente. Então, nós não temos nada da Bíblia primitiva. A Bíblia primitiva foi toda exonerada pelo homem. E criaram todos os livros novamente. Cada um criou um livro de um jeito e foram juntando. A minha Bíblia, a versão dela é de Portugal. Ela tem muita coisa diferente da de vocês, dessa aqui. Pega a minha Bíblia ali, aquela da capa preta ali. A minha Bíblia, a versão dela é portuguesa, mas foi feita em alguns assuntos que pegam o nosso português aqui do Brasil, que o português de lá é mais difícil. Esta Bíblia aqui, ela é de 78. Ela é uma Bíblia que ela consta muitas coisas diferentes das outras Bíblias. Você vai lá em Mateus 10:32, vai em outra Bíblia diferente, a diferença que tem das palavras. Vamos pegando aqui, eu entrei na internet, depois que eu fiz o vídeo, entrei na internet e fui analisar as palavras. 2 palavras diferentes. Se você se confessar a mim diante do homem, levarei você ao Pai. Se você se declarar a mim adiante dos homens, te levarei e declarei você ao Pai. Então declarará você ao Pai. Jesus vai fazer isso.
Então, na realidade, vocês pensam bem essas palavras. A palavra me declaro, ela significa uma palavra de poder, uma palavra de ignorância, uma palavra de inveja. Tudo que pode acontecer quando eu falo, eu me declaro o homem mais bonito do mundo, aí eu venho cá e me declaro o cara mais feio do mundo. É porque eu tenho certeza que ninguém é igual a mim. Eu sou superior. Agora a palavra me confesso, ela é uma palavra humilde. Uma palavra de que você se humilha adiante das pessoas. Eu me confesso a Deus Todo-Poderoso. Mas só que nós confessamos aos homens aqui da terra. Porque aqui dentro está falando que você tem que se confessar ao homem, adiante dos homens. Tem que ter testemunha que você se confessou. Mas a palavra me declaro, que está aqui, ela quer pegar o mesmo sentido lá do céu. Eu me declaro filho de Deus. Eu me declaro que sou superior a Deus. Eu me declaro que eu falo e Deus me obedece. Igual eu já vi muitos evangélicos falando. Deus pôs a minha filha no mundo, agora está doente, ele tem que curar ela. Eu falei com ele, ele curou ela. Então nós temos a igreja carismática também, que eles dão ordem a Deus. Eu que participei do grupo de jovem, que a moça que fazia as palestras, nós fazia, eu fundei o grupo de jovem, aí tinha uma irmã da igreja que deu o nome do grupo. Como é que é o nome do grupo, gente? Os Filhos de Nazaré, não sei como que era o nome do grupo lá. Então, na realidade, nós íamos nas casas fazer oração. Ela pegava e ia explicar sobre as coisas dali que sai dentro daquela igreja carismática. Ela entregava o cachorro, entregava o gato, entregava o portão, entregava isso, entregava as plantas. Está tudo entregue na mão de Deus. Entreguei tudo, você pode sair, pode passear, nada de ruim acontece na sua casa, porque Deus agora está no comando. Meus queridos, aonde que Deus vai entrar para saber nossa vida se nós fazemos totalmente errado do que Deus pede? Deus, Jesus, paz, amor, alegria, humildade. Então analisa bem. Jesus era humilde, mas Jesus um dia ele pegou e chicoteou os vendedores que trabalhavam ali usando da palavra de Deus para ganhar dinheiro vendendo porco, vendendo passarinho, vendendo carneiro, vendendo boi, para sacrificar a vida deles para ser perdoado dos pecados. Aí Jesus chegou: Senhor, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio. Mas é casa do pai por quê? Jesus nunca teve uma casa. Jesus nunca teve uma igreja. Aí vem as contradições. Quando você entrar em documentos diferentes, você vai lá em Marcos, no finalzinho de Marcos. Aquele que crê e for batizado estará no reino do céu. O que não crê e não for batizado será condenado. Mas se foi outro evangelho, já está falando que está condenado à profundeza do inferno. A ameaça, ela é maior. Ou você se batiza, ou você vai para o inferno. Aí eu, com medo de ir para o inferno e meu filho para o inferno, eu corro lá e levo ele para batizar. Então, na realidade, meu querido, vamos falando novamente aqui. Como que Deus vai agir na sua vida? Se você foi batizado, você vai na igreja, mas quando você sai da igreja, vai fazer assalto. Você sai da igreja, pega um carro e vai andar 200 km por hora. Então você sai da igreja, vai tomar uísque na casa do vizinho, ficar bêbado, brigar e matar o vizinho, ou o vizinho te matar. Foi Deus que planejou aquilo ali? Deus sabia se você estava lá dentro da casa dele, lá falando que é a casa dele, que não é. Porque Atos dos Apóstolos 17, Deus não habitará em santuário feito pela mão do homem, e nem viverá através do dinheiro que os líderes religiosos recebem, porque Deus não precisa, eles precisam. Então, na realidade, meu querido, quando você muda de estratégia, muda de trilho, muda de pensamento, muda de obra, muda de afazeres, você realmente fugiu de Deus. Porque como que Deus vai saber o que você vai fazer ali na frente, se você tem autonomia própria, tem autoridade própria, para você chegar e fazer o que quer? Eu vou embora cedo, vou sair da missa aqui, igual quando eu participava, eu era membro da pastoral do batismo, que eu dava preparação para o batismo.
Chegava a cara e falava, olha, hoje eu não posso ficar até o final, porque eu moro lá em Goiás, e eu tenho uma reunião lá 1 hora, e eu preciso fazer o curso, porque eu tenho batizado, e eu não posso atrasar. Daria para o senhor me dar o certificado, porque eu tenho que viajar, isso e aquilo. Aí o rapaz, que era o chefe da pastoral do batismo, coordenava o coordenador, ele ia, não, então você assiste só o início aqui, e você pode ir e falava, gente, ele vai pegar o certificado, porque ele mora lá em Goiás, igual teve um de Rio Verde uma vez, ele mora lá em Goiás, e ele tem reunião lá, e ele tem que sair daqui às pressas para chegar na reunião, e ele precisa do certificado. Dava o certificado e o cara saía. Teve vez de eu sair da igreja, ele mesmo sair da igreja, chegava, o cara estava aqui no boteco do lado de fora, nas mesas que tem, tomando cerveja com os colegas e o certificado no bolso. Agora, meu querido, analisa bem os seus fatos, as suas coisas, o que você fez naquele momento de que você entrou dentro de uma igreja para conhecer os mandamentos de Deus, para batizar o seu filho. Você agiu de má fé. Você enganou a Deus? Você acredita que Deus sabe toda a sua vida? Você enganou a Deus ou a nós aqui na terra? Não, Deus me viu dentro da igreja, então Deus não tem problema com Deus. Foi Ele que me deu o diploma. Me deu o certificado, que eu fiz a conclusão do batismo. Não aprendi nada porque eu não assisti. Quando eu fui renovar minha carteira uma vez, chegava lá, ficava na autoescola lá, sentado lá, aí a moça marcava a hora que eu entrei, ficava sentado lá numa mesa, lá naquele tempo eu não tinha celular, então eu ficava lá sentado numa mesa lá, sem nada, sem nenhum livro para estudar, sem nada, dava a hora, ela batia a hora que eu estava, iniciava outra hora. Não tinha instrutor, não tinha ninguém. Mas lá na central, lá caía que teve um instrutor me dando aula. Eles não me enganaram, que eu sei que eu passei de fase, renovei minha carteira sem saber nada. A mesma coisa são vocês dentro das religiões. O filho deverá acompanhar o pai e o pai deverá educar o filho na igreja. As igrejas hoje, elas usam as igrejas. São quase todas, então é tão pouca que não usa, que eu vou ter que falar as. Para os filhos não atrapalhar os pais nas horas das palavras bonitas, eles criaram agora sala separada. Ou seja, as crianças saem para fora, pegam o celular e vão com o celular lá, brincar com o celular do lado de fora e eles lá ouvindo. Meu querido, a educação do seu filho começa com você. Aí o seu filho, pai, vamos para a igreja, pai, vamos para a igreja, isso e aquilo. Aí fala, meu filho gosta da igreja. Meu filho está crescendo num bom caminho. Mas quando chega lá na hora de ouvir o pastor falando com voz alta, voz bonita, microfone, teologia, psicologia e tudo, o filho tem que ficar lá fora para não atrapalhar, não movimentar daqui para ali, para o pai não ser chamado a atenção. E a criança fica lá fora, o que ela entendeu de religião? O que ela entendeu de Deus? Vocês estão lá no celular brincando, ou estão lá no pula-pula, uma moça lá dando lanche para eles. Eles chamam para ir para a igreja, por quê? Por causa da alimentação, das brincadeiras, dos coleguinhas, aí eles chamam para ir para a igreja. Mas eles não conhecem nada do universo. Meus queridos, quando nós nascemos, a nossa mente nasce vazia. Aí o que o pai vai fazer? Ele vai plantar a sementinha na cabeça daquele menino até os 18 anos. A partir dos 18 anos, ele já está formado para a sua vida cotidiana. Ele sabe o que vai fazer. Mas então, quando aquele menino não teve preparação, o que é Deus, o que é o infinito, o que é o universo, é onde ele entra sem saber de nada e vai fazer as coisas erradas. Hoje, aqui na lei da terra, que eu não sei ontem se a lei da terra existia, hoje com 18 anos, todos os meninos que foram nascendo, foram crescendo, com 18 anos já são donos de si. Eles podem fazer tudo porque ele responde pelos seus atos. Então, na realidade, naquele tempo, lá no ano negativo, 6, no ano negativo da era atual, Jesus nasceu no ano 6, Bíblia diferente fala que foi no ano 7, outras falam que foi no ano 8. Então, ele nasceu no ano 7. Quando chegou o 0, dali começou todas as idades, começaram do 0 porque aquilo ali morreu.
que subia até 1000, voltava negativo, até chegar em casa. É igual, eu nasci, peguei os 18 anos, estabilizei, passo os 60 eu desço, para voltar a ser uma criança novamente. Então, na realidade, dentro dessas possibilidades, nós aqui na lei da terra, na lei dos homens, 18 anos sou dono de mim. Então, mas Jesus ficou oculto estudando 30 anos. João ficou oculto estudando 30 anos. Eu não sei explicar para vocês qual faculdade que ele estudava. Mas ele só pôde aparecer após os 30 anos, que aí ele estava preparado para as pregações. Não pergunte para mim, pergunte para si, aonde que ele estudava, o que ele fazia, quem educou ele, até os 18, até os 30 anos. A lei era diferente. Se fosse hoje para 30 anos, hein, gente? Nossa Senhora, coitado, não podia beber nos botecos, não podia fazer nada. Agora eu vou contar para vocês duas historinhas. Uma, eu vou contar primeiro, porque vocês vão analisar. Aqui na Terra, tudo é válido. Tudo é válido. Então, na realidade, um líder religioso que conta essa piadinha que eu vou contar para vocês aqui agora, ele acredita em Deus? Ele é um servo de Deus? Não. Ele conhece o céu. Então, vamos começando por aqui. Tinha um certo rapaz que era pobre. Ele trabalhava com a enxadinha. Quando era de noite, ele chegava em casa com aquela enxada, aquela vazia d'água, sujo, suado. Os colegas que eram bem de vida, todos no bar tomando cerveja, aquelas mulheradas nas mesas lá tomando cerveja. Ele passava caladinho, eles ficavam comentando o nome dele. E ele escutava, coitado. Mas depois eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui em Uberlândia, esse mesmo caso. Então, na realidade, esse é piadinha, porque se eu lembrar, vou contar para vocês o verdadeiro. Então, na realidade, aí aquele rapaz passava todo dia ali, coitado. O dinheirinho que ganhava só dava para comprar os trenzinhos para comer mais a mãe dele. Não sobrava dinheiro para ele nem comprar uma balinha, sentar num bar lá e comer uma rosquinha, comer um salgadinho, não sobrava. Trabalhava nessa. Mas quando foi um certo dia, esse rapazinho com essa enxadinha, ele passou na porta de uma loteria, foi lá e jogou um bilhete. Jogou um bilhete lá e ganhou aquele dinheirão todo. Aí quando foi, apareceu o rapaz com um carro bonito, isso e aquilo, etc, isso e aquilo, ricão, mas já nem olhava para aqueles colegas falsos que criticavam ele por ele estar com a enxadinha nas costas, uma cabacinha d'água, andando, isso e aquilo. Aí começaram a ficar com inveja dele. Mas aí quando ele foi, comprou um carrão bonito, enchia o carro de mulher, só aquelas mulheronas bonitas, aqueles trovão, aquelas potrancas que falam, não sei como é que fala, só mulher bonita, ele chegava nos bares assim, entrava, descia aquele tanto de mulher, entrava no bar, pegava cerveja, entrava dentro do carro, ele ligava o carro e saía, ia andar para lá e para cá. Aí o cara falou, olha, vamos humilhar ele? Eu tenho um trunfo que nós humilhamos ele. Aí quando ele, ô fulano, cadê aquela sua irmã? Não, e quando ele chegava no bar, eu esqueci um pedacinho, ele chegava no bar lá e pegava, tirava, descia aquele tanto de mulher daquele carro, ele olhava para os caras e falava, é o ruim de mulher, hein? Os caras ficavam tudo humilhados. Tirava aquele tanto de carro de cerveja, a mulher saiu com cerveja na mão assim, ele olhava para as mulheres com a cerveja, é o ruim de cerveja, hein? Tirava aquele pacote de dinheiro do bolso para pagar ali, mostrando pro povo assim, é o ruim de dinheiro, hein? Aí o cara falou, vou humilhar ele hoje. Quando ele chegar com aquele negócio lá, o ruim de mulher, ruim de dinheiro, ruim de cerveja, eu vou fazer uma pergunta para ele. Aí ele pegou e, quando ele ia passar, ô fulano, fala uma coisa para mim, rapaz, eu estou preocupado. Aquela sua irmã, rapaz, aquela que é prostituta, tem um filho com fulano, isso e aquilo. Cadê ela? Falou, ah, meu filho, aquela morreu. Morreu, foi morar com Jesus. Aí repetiu a palavra, é o ruim de cunhado, hein? Analisa bem a brincadeira. Isso eu já vi até padre contando essa piadinha. É o ruim de cunhado, hein? Ela morreu aqui na terra, foi. É igual aqui no Brasil, quem sai da cadeia pode se candidatar que ganha. Então, na realidade, tem esse fato. Então, meus queridos, todos nós devemos saber disso aqui. Mas, a segunda piada, vou contar o real aqui de Uberlândia, que aconteceu em 96, 97, surgiu uns bairros novos aqui em Uberlândia. Mas tem um lugar que eu conheço o lugar até hoje. A avenida lá nunca mudou. Foi quando começou o bairro, começou a invasão lá, aquela avenida foi traçada e até hoje ela continua a mesma.
Eu não sei se o pessoal lá lembra disso, que já faz muitos anos. Foi quando começou o bairro. Tinha um rapaz que era a mesma coisa desse outro. Ele trabalhava capinando lote lá naqueles meios lá para ganhar o dinheirinho dele. É o mesmo fato que eu contei para vocês, vai acontecer diferente. Mas aí, o que acontece? Todo dia ele passava na porta do bar, os colegas ficavam, ei, rapaz, deixa essa enxada de mão, vem para cá tomar cerveja, isso, aquilo. E o rapazinho foi, todo dia sendo humilhado. Quando foi um dia, a mente dele se agitou tanta, que o cara falou um palavrão com ele, do jeito que ele vinha com a enxada, chegou perto, meteu uma enxada na cabeça do cara e matou o cara. Isso é caso verdade. É caso verdade. Aconteceu aqui em Uberlândia, 95 ou 96, mas não lembro não. Ele matou o cara. Esse outro lá, mano, ele casou, foi morar com Jesus. Mas existia aqui na terra também um outro cara, ele era muito rico, era dono de tudo. Ele era dono de tudo. Aqui na terra o pai dele tinha dinheiro, ele era só carro bonito, mulherada no carro, tudo isso e aquilo, bam, bam, bam. Ele tinha toda a liberdade, todo lugar que ele chegava era cerveja para lá, cerveja para cá, mulherada para lá, para um lado e para outro. Mas quando foi um dia, ele exagerou na bebida. Ele exagerou na bebida e bebeu muito. Aí bateu o carro, morreu todo mundo. Aí subiu todo mundo para o céu. Foram no carro, que ele não andava a pé. Foi todo mundo para o céu, foi no carro. Quando chegou lá na porta de São Pedro, o que foi? Mas agora nós viemos para o céu. Falou, não, aqui não. Aqui vocês podem entrar, mas o carro tem que ficar de fora. Falou, de jeito nenhum. Se lá na terra eu sou o manda-chuva, aqui eu tenho que ser também. Eu tenho que entrar com o meu carro e tenho que andar aí dentro, tudo quanto é lugar, bonito. Isso e aquilo, babá. Falou, não, aqui não pode. Falou, deixa eu conversar com o seu chefe. Falando para São Pedro. Isso aqui, gente, é história que até nas religiões conta essa piadinha, que eu já vi contando. Aí o homem insistiu, o São Pedro falou, oh, não, para aí, eu vou lá conversar com o chefe lá, para ver se tem algum jeito de você entrar. Aí foi lá, conversou com o chefe, aí o chefe foi e falou para ele assim, o chefe, que se fala é Deus, o Supremo. Aí conversou com Deus lá dentro, vamos dar o nome a Deus, que eu não estou contando isso aqui, meu, desdanhando de Deus não. Estou desdanhando aqui das pessoas que inventam história contra Deus. Aí chegou e falou, olha, o mestre lá, o chefão liberou, vocês podem entrar com o carro, você só pode andar 20 por hora aqui dentro. Você não pode passar de 20 por hora, tem que ser 20 por hora. Se você passar de 20 por hora, nós derrubamos você, aí você vai para o inferno. Falou, não, não aceita. Aí as moças falaram, não, aceita, rapaz. É melhor nós estar aqui, andando 20 por hora, tomando uma cervejinha sem fazer farra, sem brigar, sem nada, do que nós descer lá para o inferno. Lá no inferno deve ser ruim, vamos ficar aqui, que é melhor. Aí eu falei, então eu vou aceitar. Aí São Pedro autorizou ele entrar com as mulheres dele e o carrão, e ele entrou e andava lá a 20 por hora, aquelas avenidas bonitas, aquelas praças onde ele podia contornar ali a 150 por hora, dar cavalo de pau, isso e aquilo, bam, bam, bam. Mas quando é um dia, quando ele parou, foi parar no sinal, passou um carro a 180 por hora, vum, foi levantando poeira todo lado. Parece que na piada lá não tinha asfalto não. Aí levantou o poeira todo, ele falou, para aí, você viu esse carro passou? Vim, não é? Vamos ficar de olho, andando nós ver esse carro novamente. Aí quando foi um certo dia, quando ele parou no sinal, chegou um carro e parou de pareia com ele assim, quando o sinal foi abrindo, o cara arrancou o carro com toda a velocidade e falou, agora vamos lá no Pedro lá, reclamar para ele. Aí chegou e falou, mas escuta, aqui, para mim entrar, vocês não liberou para eu andar 21 por hora, tem que ser abaixo de 20. E tem um cara aí que está andando a 180, 200 por hora. Falou, você viu o cara como que o cara é? Eu falei, é um cara novo, cabeludo, barbudo. Cala na boca, rapaz. Não fala nada não, aquele é filho do chefão, aquele é Jesus Cristo. Agora você analisa bem as piadas que até líder religioso conta elas. Eu já vi padre contando essa piada. Um padre que conta uma piada dessa aqui, ele respeita a Deus? Analisa bem. Então, meus queridos, Deus não sabe os nossos passos aqui da frente que nós vamos andando. Gente, eu vou terminar, que está com 29 minutos, amanhã eu posso continuar com esse mesmo assunto para vocês. Então, se nós mudamos a nossa vida, momento a momento, como é que nós queremos que Deus saiba o que nós vamos fazer ou que Ele saiba o nosso futuro? Se eu pego um carro, sai a 90 por hora
fazer uma esquina. Vem uma mulher com a criança no carrinho, eu mato os dois. Peraí. Aquela criancinha, aquela mulher, Deus planejou ela para ela morrer naquela hora ali, daquele jeito, debaixo de um carro. Mas como Deus não tinha um carro dele para matar aquela mulher, aquela criança, usou você que estava naquele carro e mandou você andar 120 por hora. Mas só que na batida você morreu também. Então pensa bem, meus queridos. Deus não é brincadeira. Deus não é piada. Então quando se reúne 3, 4 padres, igual eu já vim reunir, já vi, cada um conta uma piada de Deus. Uma mulher que trabalhava de faxineira dentro de uma igreja, ela não vai confirmar isso se for preciso, porque ela tem medo. Mas ela trabalhava dentro de uma igreja, ela era a responsável pela limpeza. Então aquilo ali, o líder religioso, estava lá o dia inteiro, quando chegava outro líder, ia conversar, bater papo. Aí ela teve a oportunidade de ouvir 2 líderes conversando. Falou, rapaz, mas eu passei uma coisa que eu ri sozinho, mas eu não podia rir. Mas eu por dentro eu estava rindo. A mulher chegou chorando. Padre, pelo amor de Deus, dá um jeito na minha casa só tem isso, o marido brigando, bate nos filhos, pelo amor de Deus, salva minha casa, isso e aquilo, ora a Deus por mim, isso e aquilo. E ele pensando, e ele falando pro outro, e eu pensando, gente, que mulher burra, ela tá achando que eu sou acima de Deus, para mandar em Deus, para ir lá e fazer a casa dela. Mas tinha o outro também, que em reunião, um dia ele falou para nós, eu fui lá na casa de fulano, lá no Ricão, que tem aqui em Uberlândia, fui na casa dele, ele me deu 10 mil. Mas também, gente, a simulação que eu fiz dentro da casa dele, eu entrei em todos os cômodos com as velas na mão, incenso na mão, fumaça, tudo e aquilo, e falando palavra com força, com autoridade, e ele achou que a casa dele estava toda santa. Quando eu saí, ele me deu um cheque, 10 mil reais. Aí ele ainda falava assim, mas também a bênção que eu fiz na casa dele, até vocês me dariam o dinheiro. Então, na realidade, meus queridos, todos, as maiorias, vocês querem saber uma notícia mais triste que eu tenho dentro de mim, que não posso falar, não posso agir em nada? Dentro de Brasília, lá em Brasília, tem um líder político lá dentro, que ele é pastor de uma grande igreja. Mas você busca a vida dele, que ele estrupou uma repórter, levou para casa dele, falando que ia fazer um repórter, lá para o apartamento dele, onde ele mora lá em Brasília, naquelas casas que falam, como é casa, que eles ganham lá. Ainda furou a tela de faca, deu uns furinhos de faca. Juntaram eles todos e fizeram o julgamento daquele pastor, daquele homem famoso que tem a igreja, que prega, mas lá dentro ele é um assassino, ele é um estuprador, ele é tudo que não presta. Mas procura-se algum fiel daquela igreja, chega e fala, pastor, o senhor fez isso errado. Não, ele é glorificado em todos os cultos onde ele vai, que ele é o chefe da igreja. Quando ele cai para ir numa igreja daquela ali, lota. Então, na realidade, nós seguimos as coisas ruins e não aceitamos que Deus intervenha, mas na hora do alimento de tudo, nós buscamos tudo que Deus fez. Nós vivemos em cima da terra que Deus fez. Nós vivemos dentro aquelas igrejas, aqueles templos bonitos. Tudo é feito com material que Deus fez. É tirado da terra e feito aquilo ali. As idolatrias, aquelas imagens poderosas, são feitas da terra. Mas se ela cair no chão, vira só pedaço. Meus queridos, eu posso continuar com vocês novamente. Eu vou sair da parte, vai para o YouTube, que já passou do horário aqui. Já deu 33 minutos, já deu 34 minutos. Pessoal do YouTube, até o meio-dia esse vídeo está com vocês, viu? Paz e amor. Que é o Criador Supremo de todas as coisas. Para entendermos onde estava Jesus quando Satanás foi criado, precisamos primeiro compreender quem Jesus realmente é segundo as Escrituras. O Novo Testamento apresenta Jesus como existindo eternamente como o Filho de Deus. É fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza
e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre... Ao longo do tempo, mudanças foram feitas, às vezes de forma sutil, outras de forma drástica. Versículos desapareceram, alguns foram alterados, outros suavizados, reescritos ou até mesmo apagados completamente. E a verdadeira pergunta é: por quê? Quem decidiu o que deveria ficar e o que deveria sair? E mais importante, o que perdemos por causa disso? E às vezes, com uma agenda. Algumas mudanças foram feitas para controlar, outras para manipular. E algumas, talvez as mais perigosas, para enfraquecer a autoridade dos crentes.